Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez a convite da Sociedade Espírita André Luiz para realizarmos um comentário então sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mais especificamente lá no capítulo 19, na parábola da figueira seca. Tá? O capítulo 19 é A Fé Transporta Montanhas. Tá? Então nós vamos falar sobre a parábola da figueira seca. Mas um pouquinho, assim, brevemente, antes de nós entrarmos no assunto propriamente, a gente tem que fazer algumas considerações, tá? Assim, ó, era muito comum naquela época, né, de Jesus e anteriormente a Jesus também os profetas e todos aqueles que escreveram o Antigo Testamento fizeram uso de histórias, fizeram uso de práticas também, de mímica, como chamam alguns palestrantes, alguns autores, né? Ou seja, eles também encenavam quando eles queriam dar uma lição, né? Até porque o povo na época tinha muito pouco acesso à cultura e pouquíssimas pessoas liam e escreviam. Então a maior parte da cultura era transpassada, né, passada adiante através da oratória e também de encenações. Tá? Então é muito importante levar isso em conta. Então isso é muito comum. E existem, aí como a gente está falando da figueira, né, da árvore, existem muitas referências no texto bíblico à árvore, à videira, né, a árvore que dá uvas, a figueiras. Então existem muitas, inúmeras referências. Inclusive a gente vai trazer algumas referências aqui lá do Antigo Testamento. Até porque Jesus, quando ele... E aqui é tratado como parábola, mas na verdade ela é uma encenação. Jesus faz cumprir passagens, né, referências que estão lá no Antigo Testamento, nesta passagem aqui. E ele vivencia, ele torna isso um fato, né, para que isso também tivesse um alcance maior. Né, para que hoje, 2000 anos depois, nós estivéssemos então comentando ainda essa passagem belíssima que traz bastante reflexão para nós. Então, dito tudo isso, nós vamos ler o trecho, a passagem, e depois nós vamos meditar em cima, certo? Então, lá no item 8, né, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que também está lá no Novo Testamento em Marcos, tá? Capítulo 21, versículos 12, 13 e 14 e alguns mais adiante. Muito bem, então diz assim: Quando saíram de Betânia, ele teve fome, e vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que os seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. Muito bem. Então agora nós vamos voltar, isso aconteceu há 2000 anos, certo? Nós vamos voltar 700 a 800 anos antes da vinda do Cristo e procurar as referências lá no Antigo Testamento, referências que fazem, trechos que fazem referência à árvore, a frutos e especificamente a essa passagem, a esse momento de Jesus, tá? Então agora a gente vai dar um pulinho lá em Oséias, capítulo 9, versículo 10. Diz assim: Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal-Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. Fazendo referência novamente ao Baal-Peor. Baal-Peor era um ídolo cultuado por aquele povo, por alguns povos idólatras da época. Né? Em algum momento o povo israelita meio que deu uma balançada na sua fé, nas suas convicções, meio que adorou esta entidade, né? Então, Baal-Peor. Tá? Isso está lá em Oséias, capítulo 9, versículo 10.
Agora a gente vai dar um pulinho em Miqueias, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. São referências claras à passagem que 700, 800 anos depois Jesus viria a representar. Tá? Vamos agora dar mais um pulinho em Jeremias, capítulo 8, versículo 13. Diz assim: Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor. Mas não há uvas na videira, nem figos na figueira. As folhas estão secas. O que lhes dei será tomado deles. Muito bem. Então vamos agora, né, isso 700, 800 anos antes. Gente, assim, o que acontece? A gente tem que levar sempre em conta o seguinte. Esses profetas, né, embora tenham vindo tanto tempo antes, eles certamente fazem parte de uma equipe coordenada por Jesus. E Jesus, profundo conhecedor do ser humano né, que está nesse determinado estágio evolutivo, ele sabia que havia uma tendência a que nós viéssemos a tropeçar, cometer enganos. Então ele imaginava que isso poderia acontecer. E ele deixa essas passagens prevendo. E de fato aconteceu. Né? Então ele encena a passagem da figueira seca. E então vamos tentar entender do que estamos falando exatamente, de figueira, de fruto, né? A figueira, então, que é citada inúmeras vezes, não só aqui, mas centenas, talvez, né, de vezes ao longo de toda a Bíblia, e muitas vezes no Antigo Testamento e também no Novo, ela é o símbolo do povo de Israel, aqui especificamente. Tá? E não somente pode ser de qualquer nação, tá? E pode também ser do ser individual, do indivíduo, né? Porque aí se faz a referência assim, ó, da árvore, da frondosa, aqui na passagem que tem muitas folhas, é muito bela, mas não tem frutos. Ou seja, ela não cumpre o seu papel. A nação não cumpre o seu papel, e se nós transportarmos isso para o ser humano, se o ser humano é, no caso, essa figueira, essa árvore, também pode ser muito, por fora ter muito brilho, aparentar ser uma pessoa muito, uma pessoa, digamos assim, socialmente, né, com os parâmetros culturais e sociais do mundo de hoje, uma pessoa correta, muito bem, mas que não está produzindo frutos, não está dando aquilo que tem que contribuir para com a sociedade. Né? A gente pode fazer essa leitura. E aí a gente pode dar um pulinho nos comentários que Kardec faz, né, logo após a passagem da figueira seca, que está ali no capítulo. E diz assim, ó, aí Kardec é bem claro, né, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho do Cristo aprofundado. Ali Kardec faz, né, com o auxílio da equipe espiritual, tenta elucidar trazer mais luz a estas passagens. Né? E aí ele diz assim, ele vai bem objetivo, tá? Ó, a gente fez um pequeno resumo aqui. Tá? A figueira seca é o símbolo das pessoas que não têm senão as aparências do bem, mas em realidade não produzem nada de bom. É ainda o emblema de todas as pessoas que têm os meios de serem úteis e não são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios e de todas as doutrinas sem base sólida. Tá? Então vejam vocês, né? Podemos, daqui a pouco, ser uma figueira que não está produzindo. Pode a humanidade ser uma figueira que não está produzindo. Então, é de se pensar e de se refletir, né, sobre tudo isso. Onde é que nós estamos nesse processo todo? E voltando também um pouquinho na questão do fruto, tá? Nós vamos ao qual Jesus faz referência na passagem,
É interessante, né? Tem muitos pontos ali que a gente tem que trazer à tona para elucidar, tá? Assim, ó, eles saem de Betânia e estão indo para Jerusalém. Não é longe, é algo próximo, assim, tipo 2, 3, talvez no máximo 4 quilômetros. E eles estão saindo da casa de Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, tá? Então, inclusive tem uma passagem muito interessante que fala assim, agora eu não sei diferenciar a Marta e a Maria, né? Como é que eu vou dizer? Assim, a personalidade delas, mas tem uma passagem que deixa clara essa personalidade. Então, uma delas está embevecida ouvindo Jesus. Jesus está na sala, assim, explanando, né? Imaginem vocês, né? Jesus entre amigos ali, entre os discípulos, entre essas pessoas tão próximas dele. Imaginam que cena maravilhosa, né? E uma dessas irmãs está embevecida ouvindo Jesus. E a outra está muito preocupada com os afazeres, né? Em dar conta daquelas visitas, né? Em alimentá-los, em cuidar da recepção. E chama a atenção da irmã, mas vem me ajudar, tu tá aí sentada, né? Enfim, e Jesus chama a atenção dela, né? Dizendo assim, fulana, eu não vou saber quem é a Marta, quem é a Maria, fulana, agora ela está cuidando das coisas, do que é mais importante. Porque o trabalho tu sempre terás, mas a mim tu não terás sempre. É claro que Jesus não está menosprezando o trabalho, mas ele está dizendo o quê? Que existe um momento para se cuidar das coisas do mundo e existe um momento para se cuidar das coisas do espírito. E que naquele momento era mais importante cuidar do espírito. Enfim, mas assim, tudo isso só para elucidar o seguinte, que elas cuidavam das visitas das pessoas que estavam hospedadas na casa delas. Então, dificilmente elas deixariam que Jesus e os discípulos, né, aquela comitiva, saísse sem comer nada. Então, e era um trecho próximo, eles deveriam ter caminhado no máximo uns 2 quilômetros. Então, a fome referida ali não era uma fome material. Tá? E aí nós vamos encontrar uma referência muito interessante lá em João Evangelista, no capítulo 4, versículos 30 a 34, que diz assim, ó. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus lhes responde, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então o alimento a que Jesus faz referência na passagem da figueira seca não é um alimento material. É um alimento espiritual. Tá? E assim, ó, vamos dar mais uma contextualizada. E aí tem um ponto interessante que é assim, ó, que faz referência assim, ó, que não era época de figos, mas havia folhas, muitas folhas. Tá? O que acontece? É assim, ó. E é interessante também que essa passagem se dá na Páscoa. Tá? Então, lá no hemisfério onde eles estão, é hemisfério norte, se eu não estou enganado, não era tempo dos figos ainda. Tá? Isso era final de março, início de abril, possivelmente, porque era Páscoa. Né? E os figos, eles geralmente naquela região, a florada, né, acontece entre final de maio e início de junho. Tá? O que acontece? Mas havia folhas. Isso quer dizer o quê? Que essa figueira era uma figueira temporã. O que é temporão? Temporão, né? É algo que frutifica antes do tempo. Então, isso está implícito no fato dela ter folhas. Se ela tinha folhas, ela já deveria estar com o fruto pronto ou quase pronto. Tá? E onde que entra isso no contexto? Né? A gente tem que ler o simbolismo da situação. O povo de Israel era um povo temporão. Tá? Por quê? Porque era um povo que vinha sendo preparado muito antes.
Ele foi o primeiro povo a ser, digamos assim, cuidado nesse sentido da transmissão da mensagem de Deus, tá? Por quê? Porque ele era um povo que já tinha essa crença do Deus único. Né? Então ele recebeu inúmeros profetas, foi um povo preparado, alimentado, adubado, regado, né, com todo este conhecimento. Então ele tinha que produzir frutos antes das demais nações, ou seja, antes do tempo, né, dentro do simbolismo da passagem. Tá? Mas o que aconteceu? Ele era muito bonito, era muito florido, mas ele não tinha frutos. Ele não produzia frutos. Né? E aí a gente analisa, né? A fé aí, era uma coisa externa. Né? Os ritualismos no grande templo, o comércio, né, de animais para oferendas, para o ofertório, né, no templo, as preces pagas, toda aquela pompa, né, aqueles trajes, digamos assim, se davam uma importância àqueles sacerdotes, aquele ritualismo todo, né? A religiosidade era entendida dessa forma e estava vazia no fundo, né? Só havia essa parte externa, a folhagem, mas o fruto não havia. E aí, né, nós vamos dar um pulinho lá em Gálatas, tá? É uma carta escrita por Paulo aos Gálatas, tá? Vamos lá. Diz assim, ó, capítulo 5, versículos 22 e 23, tá? Mas o fruto de espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso está lá em Gálatas, capítulo 22 e 23. Está falando do fruto. Esse era o fruto que Jesus esperava daquela figueira, daquele povo. E nós podemos fazer uma referência muito interessante, né, à atualidade. Eu sei que a gente não pode, esse vídeo vai estar na rede, a gente pode não estar sendo ouvido somente por espíritas, né? Então a gente sempre tem, e eu sempre me preocupo na minha fala a tentar alcançar aqueles que também ainda não compreendem, né? Ou apenas são simpatizantes do espiritismo, ainda não o compreendem com mais profundidade. A gente sempre tenta fazer uma fala mais ampla, né, mais aberta. Então assim, a gente não pode também achar que só o espírita, né, porque o espírita ele tem de fato um grande acesso ao conhecimento. Existe uma vasta literatura trazida pela espiritualidade, que vem nos confortando, que vem nos alimentando, né, nos adubando. São sementes que são depositadas em nós, são confiadas a nós, né? Mas não só a nós, todos são chamados, todos os filhos de Deus são chamados em algum momento, né? Então não é só o espiritismo, né, o caminho, o único caminho, né? O católico, o protestante, o umbandista, se ele procura Deus e se ele consegue dar frutos, ele está no caminho. Mas eu vou fazer aqui uma referência ao espírita, porque o espírita tem então toda essa possibilidade, assim, o espiritismo é fabuloso, né? Porque ele nos oportuniza o estudo, o conhecimento não só das coisas externas, mas conhecimento de nós mesmos intimamente. Ele nos propicia através do estudo, do encontro com os irmãos, né, onde nós debatemos as nossas questões. O próprio estudo ele é debatido, então cada um traz a sua visão, né, a sua contribuição. Isso traz um crescimento coletivo muito grande. Então, assim, enquanto espíritas, enquanto religiosos, enquanto cristãos, nós estamos conseguindo produzir algum fruto já? E aí Kardec, nos comentários também ali no capítulo, ele tem um trechinho que ele faz referência aos médiuns, tá? Aos médiuns. Mas aqui eu gostaria de ampliar. Eu penso que assim, ó, se todos que conseguem ter um acesso ao conhecimento e que conseguem de alguma forma transmitir, seja falando, seja vivenciando, mas aqui, né, que não seja só a nossa fala, que não sejamos só figueiras bonitas, mas que possamos produzir frutos.
Então a gente tem que não só saber, mas a gente tem que viver todo esse ensinamento. Mas quando a gente consegue, de alguma forma, né, dentro da nossa, pelo menos da minha possibilidade limitada, muito limitada, a gente acaba fazendo uma intermediação. Então eu gostaria de ampliar esse conceito, e lembrando que Kardec escreve isso há mais de 160 anos. Tá? E olhem só como é interessante. E aí eu fiz um resumo, né? Eu vou sublinhar somente esse trecho aqui. Kardec diz assim: nestes tempos de renovação social, tem uma missão, ele está fazendo referência ao médium, né? Tem uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Neste momento tão conturbado que a gente vive, quem já tem algum conhecimento espiritual, já tem algum discernimento, está conseguindo dividir isso com os seus irmãos? Está servindo de ombro, está conseguindo dar um apoio àqueles que estão, pelo menos, no seu círculo de convivência que momentaneamente, né, está tão restrito? Será que nós já estamos conseguindo fazer essa parte que nos cabe, sim, que é nosso dever? Estamos conseguindo produzir este fruto? E vamos voltar de novo lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, e vamos tentar dar mais uma meditada sobre essa questão, um pouquinho mais funda sobre essa questão. Diz assim, então: mas o fruto do Espírito é amor. Nós já conseguimos amar? Com a profundidade que este sentimento exige e merece? Nós conseguimos amar aquelas pessoas que não pensam como nós, que têm uma opinião diferente da nossa, que posta lá na rede social uma opinião diferente da nossa, que se posiciona, às vezes de uma maneira até mais enérgica, contra a nossa opinião? Nós já conseguimos fazer isso. Isso é amor, porque Jesus manda amar inclusive os inimigos. Eu acho inimigo uma palavra forte, mas, né, a gente tem que contextualizar que eram há 2000 anos atrás. Né? Pessoas que pensam diferente de nós já conseguimos ter por eles, no mínimo, o respeito que eles merecem. Né? Nós já temos esse amor com as pessoas mais próximas, nós conseguimos dizer para as pessoas que nós amamos elas. E não só dizer, nós conseguimos traduzir isso em atitudes. Mas o fruto do Espírito é alegria. Claro que a gente entende e assim, a dor, né, de todos os irmãos que foram, né, levados agora por essa pandemia. O número é grande, é chocante. Mas ainda assim, como filhos de Deus e sabedores de que a vida não termina aí, e respeitando o luto de todos os familiares, não sabemos se amanhã não seremos nós a partir ou a deixar que um irmão, né, alguém muito querido, muito próximo a nós, parta. Né? Nós estamos neste contexto. Né? Mas ainda assim, dentro de toda esta problemática, nós temos que ter a alegria daqueles que sabem que a vida não acaba aqui. A alegria daqueles que sabem que tudo isso, em algum momento, vai passar. Nós vamos seguir, a vida seguirá o seu curso adiante. Nós temos que ter essa fé, essa convicção. Isso também é dar frutos. Porque nós poderemos estar sendo sustentáculo dos nossos irmãos agora, neste momento também. Com essa convicção firme. Mas o fruto do Espírito é paz. Paz, na maneira como eu consigo entender, assim, ó, não só aquela paz que o sentido inverso à violência, mas também, mas assim, ó, a paz ela tem que começar dentro de nós, para que ela não se externe em violência, né? Inversamente, quando o que é paz? É um sentimento íntimo. E só tem esse sentimento quem cumpre as leis de convivência, as leis que respeitam, né, todos os seres humanos, que são as leis de Deus. Então daí nós desenvolvemos este sentimento internamente e certamente conseguiremos externar
este sentimento, né, nas nossas atitudes do nosso dia a dia. Mas o fruto do Espírito é paciência. Conseguimos ter paciência? Fazemos uma publicação lá na rede social e demora a vir um retorno. Mandamos uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso interlocutor lá já viu, né? Tá lá os 2 tracinhos azuis. E não nos responde e a gente começa a se impacientar. Né? E, nossa, isso é o menor dos exemplos. Aquele irmão que, né, passa à nossa frente no trânsito apressado, não dá sinal. Muito comum nos dias de hoje, né? Parece que os nossos irmãos esqueceram aquela alavanquinha, né, de dar o sinal, né, para a direita e para a esquerda. Né? Mas tudo bem. Como é que a gente fica nesse momento? Né? E tantas outras situações do dia a dia, né, do nosso cotidiano, quando alguém tem que nos dar retorno de qualquer coisa e a gente não fica naquela ansiedade, né? Falta de paciência. Mas o fruto do Espírito é a amabilidade. A amabilidade é em todo momento, em toda circunstância. Nós temos uma palavra amena, nós temos uma palavra de equilíbrio. Né? Fidelidade, não só do ponto de vista conjugal, que também é muito importante, mas quando advém turbulências, às vezes vêm propostas do mundo menos decorosas, digamos, né, o que se tem por normal no mundo e que a gente sabe que nem sempre é normal, né, porque a maioria faz não quer dizer que está certo. E às vezes as pessoas vêm meio que, mas como que tu também não faz? Como é que tu não entra nesse processo? Né? Nós precisamos ser fiéis às nossas convicções. Certo? Mansidão, domínio de espírito, domínio próprio. Nós já conseguimos nos dominar como nós gostaríamos, como nós deveríamos nos dominar. As nossas inclinações, as nossas dificuldades, né? A nossa inveja, a nossa amargura, em alguns casos, as nossas questões sexuais, nós já conseguimos dominar todos os nossos instintos? É uma reflexão que cabe a todos nós, que pretendemos, né, nos designar por cristãos, seguidores do Cristo. Né? Então, e para fecharmos a reflexão, nós vamos dar mais um pulo lá no Antigo Testamento, em Salmos, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda das zombarias. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Meus irmãos, fica feito então este convite à reflexão e mais uma vez agradeço o convite que nos é feito por esta casa tão amiga, né, e tão próxima de nós, André Luiz. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que assim seja.